Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou o Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Se o Senhor Jesus vivesse em nossos dias, talvez Ele chamaria as redes sociais de rede do orgulho e da mentira. As pessoas passam horas exibindo a sua vida perfeita quando a realidade é vazia. Por fora parecem belos, mas por dentro está cheio de podridão. Exploram pessoas e espalham o mal. Não irão entrar no reino dos céus e ainda impedem outros de também entrar. Quero ler com você Mateus capítulo 23, do versículo 13 até o versículo 28. A advertência contra a mentira. Acompanhe na sua Bíblia. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de longas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos começar comentando do versículo 13 ao 15. O capítulo 23 de Mateus, Jesus censura os religiosos da sua época. No vídeo anterior, nós estudamos a respeito da advertência contra o orgulho. No vídeo de hoje, a advertência contra a mentira. Eu e você precisamos estudar e compreender profundamente isso, para que não possamos cometer os mesmos erros e recebermos o mesmo juízo. Vamos entender então esse trecho da palavra de Deus. Temos aqui 8 ai de vós, tá? Jesus repete essa expressão 8 vezes no capítulo 23, dizendo ai de vós. Hoje nós vamos estudar 7 delas e a outra vai fazer parte do vídeo posterior, tá bom? Ai de vós significa uma interjeição de dor e de denúncia. Olha que interessante, dor e denúncia, tá? Vamos entender o que significa isso no original.
Jesus também enfatiza o caráter hipócrita dos religiosos, tá? Então estamos entendendo o que significa ai e agora estamos entendendo o que significa a palavra hipócrita, tá? Já disse o significado dela em outros vídeos anteriores, tá? Esta palavra significa ator e tem relação com a mentira, tá? Então na época as pessoas não tinham a tecnologia de hoje, então nos teatros, né? Quando precisava fazer alguma história, quando a pessoa queria expressar alegria, colocava uma máscara de alegria. Quando a pessoa queria expressar raiva, tristeza ou medo, ou algum outro tipo de expressão de rosto, de face, né? Ela colocava uma máscara diferente, tá bom? Então, a palavra hipócrita no grego, ela está relacionada com máscara ou ator, tá bom? Só para que a gente possa entender o que máscara e ator e mentira tem relação com os religiosos da época e pode ter relação com a minha vida e com a sua vida. Vamos entender aqui, tá? Risby diz que Jesus estava com raiva pelos pecados dos religiosos, mas também com profunda tristeza. Olha aqui a relação, o que o Risby está dizendo combina bastante e concorda com o significado da palavra ai, né? Então, a palavra ai está ligado com dor e também com denúncia. Então apenas não é uma expressão de, de juízo contra você, mas também está combinando com uma expressão de bastante dor, tá bom? Tanto da pessoa que está pronunciando esse ai, como também das pessoas, como uma advertência de juízo daquela pessoa, tá? Então o ai é tanto uma dor de Jesus, como também dizendo, olha, vocês vão sofrer um duro juízo, tá certo? Então o ai tem essa dupla relação, legal? Interessante, curioso, importante para mim e para você, para que nós possamos compreender melhor esse trecho da palavra, tá bom? A primeira denúncia, vamos falar aqui o que Jesus está denunciando, tá? Dos religiosos da época, escribas e fariseus. A primeira denúncia fala dos obstáculos que colocavam sobre as pessoas, as impedindo de entrar no reino de Deus. Isso era feito através do legalismo religioso, por exemplo, alimentação, limpezas, sábado e orações, tá? Então veja isso. Então, os líderes religiosos, eles colocavam obstáculos, eles colocavam paredes, eles colocavam barreiras para que as pessoas simples pudessem adorar a Deus através dos sábados, através das alimentações, através das orações, através de limpezas, tá certo? Então eles colocavam obstáculos para que as pessoas pudessem adorar a Deus. Esse era o primeiro problema que Jesus aqui está denunciando. A segunda denúncia fala da exploração de viúvas. Como eles exploravam, como os religiosos da época exploravam as viúvas. Isso era feito através, agora estou lendo um comentário do Bacon, que diz assim, através de impostos exorbitantes ou através do abuso da sua generosidade e hospitalidade, tá certo? Então, o texto aqui diz, né, que eles passavam horas na hospitalidade, aproveitando da hospitalidade das viúvas, né? A hospitalidade é cultural no Oriente Médio, então eles abusavam desse ponto. Nos dias de hoje nós podemos falar aí, né, de líderes religiosos, de igrejas que exploram pobres, necessitados, pessoas desesperadas socialmente, né, através de promessas mentirosas, né? Dê o pouco que você já tem e Deus vai fazer com que a sua vida seja transformada, né? Então, com essas promessas mentirosas, vai arrancando tudo daquelas pessoas, né? Então, seria o correspondente que esses religiosos faziam naquela época, tá? A terceira denúncia desse trecho fala de prosélitos. Não é uma palavra que nós usamos comumente, né, no português, prosélitos, mas significa seguidores ou discípulos. Os religiosos eram muito perseverantes em formar novos adeptos, tá? Eles faziam um seguidor ser 2 vezes mais filho do diabo. Então, Jesus
falando essa expressão pesada, né? Às vezes a gente acha que Jesus é uma pessoa meiga, é uma pessoa gentil, né? Uma pessoa, olha... E nós vemos aqui Jesus falando, ai de vocês, hipócritas, né? Então, filhos do inferno 2 vezes. Então, são expressões, né, pesadas para nós, né, especialmente vindo do Senhor Jesus. Mas é isso, Jesus é amor, mas Jesus também é justiça e Ele veio para falar a verdade. É melhor alguém que vem até você e te fala a verdade e impeça que você continue no erro e caia em uma ribanceira, tá certo? Essa é a realidade. Então vamos lá. Então ele está aqui falando que esses religiosos, eles eram bastante perseverantes em não apenas ter uma vida de pecado, de podridão, de mentira, uma vida de ostentação, uma vida de maldade, mas não, e além de ter isso, eles iam e impediam alguns de fazerem a coisa certa e espalhavam este mal. Olha isso. Então, peraí, além do mal de eu mesmo ser maldoso, né? Mentira, o orgulho, hipocrisia, além de eu ser mal, eu impeço outras pessoas de fazerem o bem, coloco o bloqueio nela e pego esse mal e espalho para que mais pessoas possam ser maus como eu. Essa é a ideia que Jesus está querendo dizer aqui. Por isso que ele falou primeiro do obstáculo, não deixa as pessoas entrar no reino de Deus para serem boas, e eu quero que outros sejam piores do que eu mesmo, tá certo? Então veja aí nesse trecho um resumo do que eram os religiosos da época. Acredito que nos dias de hoje as coisas não são diferentes, temos situações ainda assim. Meu papel, seu papel é falar a verdade segundo as Escrituras Sagradas, orar por essas pessoas por misericórdia, mas o julgamento apenas Deus vai proceder, tá bom? Portanto, não devemos ser impedimentos para as pessoas conhecerem a Deus, eu e você, não podemos. Nunca devemos explorar as pessoas mais frágeis, né? Devemos combater o mal no mundo e não espalhar, pelo contrário, né? Espalhar o amor. Nossa vida deve refletir para as pessoas o caráter de Jesus Cristo. Vamos comentar agora do versículo 16 ao 24. Nesse trecho, Jesus denuncia os escribas e fariseus a respeito do juramento e das suas prioridades. Eles davam muito mais valor às coisas da terra e materiais do que às coisas do céu e as espirituais. Vamos entender esse bloco da palavra de Deus. A quarta denúncia fala de juramentos, né? E Jesus, nesse trecho, chama os religiosos de condutores cegos. Olha isso. Condutores cegos eram pessoas que orientavam, né? Mas eram cegos, né? Então, como é que eu posso orientar alguém o caminho correto que essa pessoa deve andar, sendo que eu sou cego, né? Então, obviamente, Jesus está fazendo aqui uma figura de linguagem interessantíssima, né? Interessantíssima para nós que estamos estudando, né? Imagine ouvir isso do próprio Deus. Mas vamos lá. Eles ensinavam que jurar pelo ouro ou oferta resultava em um compromisso obrigatório. A pessoa tinha o dever, tá? Porém, pelo templo e altar, não. Então, olha isso. Se eu juro, né? Nós até nos dias de hoje, acho que a maioria das culturas tem o hábito de jurar, né? Nós estamos contando uma história e quando a gente quer contar algo com maior entusiasmo, quando nós queremos dar credibilidade àquela palavra, nós então juramos, né? Nós temos esse hábito. Calma que nós vamos ver aqui daqui a pouco o que Jesus orienta a esse respeito, tá certo? Então, a cultura judaica daquela época também tinha o hábito de jurar. Então, quando ele ia dar um juramento de valor, que precisava de credibilidade para aquela palavra, né? Então, eles tinham
vários tipos de juramento, né? Olha, então eu juro pelo ouro, eu juro pela oferta, eu juro pelo altar, eu juro pelo templo, eu juro pela minha vida, né? No Brasil nós temos o hábito, olha, juro pela minha mãe, né? Então eu juro por Deus, né? Então olha isso, nós temos esse hábito de pronunciar esses tipos de juramentos. Eles também tinham esse hábito, mas eles colocavam e tinham regras a respeito de que juramento era um juramento que não precisava cumprir a palavra e outro juramento em que você tinha a obrigação de falar. Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, eu vou ir na sua casa amanhã, eu juro pelo ouro do altar que eu vou na sua casa amanhã. Olha, se você jurou pelo ouro do altar, então você tem um compromisso. Aconteça o que acontecer, você tem que cumprir o que você prometeu. Agora, se eu juro pelo templo ou pelo altar, você pode, não é necessário, não é obrigatório você cumprir esta palavra. Olha isso. E Jesus aqui está falando, né, especificamente que o templo e o altar espiritualmente são maiores do que o ouro e do que a oferta, tá certo? O Bicom colocou um comentário assim: a única coisa que torna o ouro sagrado é o fato dele estar ligado ao templo, né? Então, espiritualmente falando, o templo é muito maior do que o ouro. Espiritualmente falando, o altar é muito maior do que a oferta, tá certo? Então, agora falando a respeito de juramentos, no Sermão do Monte, eu deixo a referência aqui, Mateus 5,37, no Sermão do Monte, Jesus ensinou ao cristão sempre dizer a verdade e honrar com a palavra. Jesus sempre dá bastante ênfase com relação ao cuidado que eu e você devemos ter com relação ao que dizemos. Então, se você disse uma palavra, cumpra ela, tá certo? Então, não tem a palavra que, olha, aqui eu estou mentindo, agora em um outro nível eu estou falando normal e em um outro nível eu estou jurando. Não, que você tenha credibilidade em toda a sua palavra, para que as pessoas, ao ouvir a sua palavra, falem, não, se ciclano está dizendo uma palavra, eu vou acreditar, porque historicamente ele cumpre o que diz. Tá bom? Esse é o padrão que Jesus Cristo ensina a mim e a você. Vamos lá. Continuando. A quinta denúncia fala de prioridades, tá? Os religiosos eram rígidos em detalhes secundários e relaxados nas questões mais importantes, tá? Então, coisas que eram secundárias, eles eram extremamente rígidos, mas naquilo que era importante, naquilo que era relevante, eles eram relaxados. Então vamos lá. Eles deveriam priorizar a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus selecionou essas três virtudes, essas três características, esses três princípios, né? Ele selecionou aqui. Vamos entender o que é, né, a justiça, a misericórdia e a fé, segundo os ensinamentos do Novo Testamento, tá? O termo grego justiça, que é dikaiosune, tá? Significa o caráter ou qualidade de ser reto ou justo, tá? Reto e justo está ligado ao justiça, tá? É um veredito judicial, uma aprovação judicial de Deus, ou de modo prático, a virtude que dá a cada um o que lhe é devido, sabe? Quando você avalia algo e fala, poxa, isso não foi justo, por quê? Porque não foi distribuído cada um conforme o que foi justo. Então, se um juiz pega, por exemplo, um criminoso e todo mundo avalia e a lei diz que aquela pessoa deveria ficar, 30 anos na prisão e o juiz vai lá e dá apenas 3, o que nós vamos dizer? Essa sentença não foi justa, tá certo? Então, justiça é dar a cada um o que lhe é devido, tá bom? Então, isso é justiça de modo prático. Aí você tem vários cenários, né? Vários momentos na sociedade em que você pode ir em relacionamentos, em que você determina se algo foi justo ou se não foi justo, tá certo? Falando agora sobre misericórdia. Misericórdia é uma combinação de perdão e bondade, tá? Então, quando alguém está
também está ligado à justiça e tribunal e juízo, né? Mas misericórdia é quando alguém merece uma punição alta, mas alguém vai lá e perdoa aquela pessoa, aquele ofensor, tá certo? Então aquela pessoa, aquele infrator, né? Aquela pessoa que cometeu um erro grave, aí ao invés desta pessoa aqui do juiz dar uma punição severa para ele, aquele juiz determina e perdoa aquela pessoa, tá certo? Então, misericórdia está ligado com o outro lado, né? Então, o nosso Deus, ele é tanto um Deus de justiça, como também, paralelo a isso, ele é um Deus de misericórdia. E ele pede para os seus seguidores também te imitarem, serem pessoas de justiça, em contrapartida também serem pessoas de misericórdia. E a misericórdia pode colocar de modo prático perdão dos nossos inimigos, perdão daquelas pessoas que nos fizeram mal, e além de perdoar aquelas pessoas, também pagar o mal com o bem. É o que Deus pede para que eu e você façamos. Por quê? Porque Deus governa o mundo desta forma. Ele faz o seu sol nascer para justos e injustos, né? Além dele perdoar as pessoas, né? Jesus disse para nós orarmos na oração do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então isso é um pedido de misericórdia para mim e para você. Mas em outro texto ele diz: olha, orai pelos seus inimigos, né? Se o seu inimigo tiver fome, está lá em Romanos, dê de comer a ele, pague o mal com o bem. Então, quando nós combinamos tudo isso, isso é misericórdia. É você perdoar a pessoa que te ofendeu e, além disso, quando ela precisar da sua ajuda, você ajudar aquela pessoa. Isso é misericórdia, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Falando um pouco sobre fé. Fé é acreditar no que Deus disse, tá? E a obediência será uma evidência desta fé, tá bom? Não adianta você, olha, eu acredito em tudo que Deus disse, mas você se esforça em obedecer isso, você busca obedecer o que Deus disse. Não adianta você declarar com a boca, ou eu e você declararmos com a boca que eu tenho fé em Deus, tá? Fé é acreditar no que Ele diz, né? E a evidência desta fé será obedecer, tá? Eu vou fazer uma ilustração aqui rápida. Pense em um pai que chega em um filho e diz: filho, você precisa estudar para que você tenha uma vida melhor, para que você seja um cidadão melhor, né? Para que você tenha um emprego melhor e automaticamente que você tenha um futuro melhor. Um pai orienta o seu filho, senta com ele e conversa com isso. Aí o filho chega e fala: pai, eu acredito em tudo que o senhor disse, o senhor tem razão, viu? Mas aí ele não passa a estudar mais, né? Ele não se esforça na escola, ele não se esforça nas provas para tirar boas notas, ele não faz os trabalhos escolares, ele não obedece à professora, não presta atenção na aula. Então, o que adianta aquele filho falar que o pai tem razão em dizer isso, sendo que ele não obedeceu? Então, fé vai ser ouvir a palavra de Deus, acreditar e dar crédito àquela palavra, e esse crédito irá refletir em uma vida transformada, tá bom? Pastor, eu não consigo obedecer. Deus sabe disso, por isso que Ele te deu a palavra e o Espírito Santo. Deus te deu todos os recursos para que eu e você possamos obedecermos, tá bom? Então, fé é isso aqui. Agora, Jesus coloca a adoração por meio dos dízimos como legítima. Esse texto nos dá a entender, tá? De que Jesus está dizendo: olha, vocês deveriam fazer a justiça, né, a misericórdia e a fé, e não deixar de adorar a Deus por meio do dízimo. É o que o texto está nos dizendo, tá? O dízimo tem propósito de financiar o evangelho, tá? Honrar a Deus com as primícias e ser uma doação, uma contribuição conforme a renda de cada um, que todos esses são princípios da palavra de Deus que nós encontramos no Novo Testamento relacionado à contribuição de pessoas, tá bom? O dízimo não deve ser obrigatório,
em nenhum texto da Bíblia diz que o dízimo deve ser obrigatório, tá? Mas uma pessoa que participa de uma comunidade e não ajuda é um sinal claro de avareza, eu tenho que dizer a verdade. Então pensa aí, tá? Uma pessoa que está em uma congregação, ela está ali 2, 3 vezes na semana, ou talvez uma vez só, senta na cadeira, usa a energia, está ali com os irmãos e não contribui com nada, nem com o dinheiro, nem com o tempo, nem com o seu talento, essa pessoa não está fazendo parte do corpo de Cristo. O amor de Deus não está dentro do coração dessa pessoa. Isso é uma evidência de avareza, isso é uma evidência de egoísmo, isso é uma evidência, tá bom? De pensar apenas em si mesmo, tá? Então, apesar de nós não termos textos claros no Novo Testamento dos apóstolos pedindo o dízimo, se você juntar o Antigo Testamento com os princípios que nós encontramos no Novo Testamento a respeito de você doar conforme a sua renda, né? E o dízimo tem a questão dos 10%, então aquele que ganha muito vai dar muito, aquele que ganha pouco vai dar proporcional, né? Proporcional à sua renda. Então, dar as primícias, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Jesus estava falando ali a respeito de alimentação. Jesus estava falando a respeito de que Deus sustenta as pessoas, de que Deus dá as vestes, né? Cuida do corpo, dá a vida. Então, ali está falando a respeito de dar as primícias para Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Então, quando você recebe algo e pega as primícias disso e dá a Deus, é um gesto de adoração. É um gesto de adoração, e tanto que nós encontramos no Antigo Testamento e que nós vemos Deus ali elogiando, né, Cornélio pelas suas doações, tá certo? Então, quando nós combinamos esses princípios, nós vemos que o dízimo é uma resposta muito boa para as igrejas seguirem, certo? Que isso não seja obrigatório, que seja um coração alegre e feliz e que você possa contribuir. Se a congregação onde você participa não trabalhar com o padrão do dízimo, dê aquilo que estiver no seu coração, mas a minha sugestão é que seja as primícias da sua renda. Não basta ser uma parcela da sua renda, mas que seja as primícias, sabe? Quando você está em uma festa de aniversário e na minha festa de aniversário dos meus 40 anos, eu peguei o primeiro pedaço de bolo e eu dei para minha esposa, né? Como foi uma maneira de honrar ela com aquele momento, tá certo? Então, todo mundo comeu o mesmo bolo, um pedaço de bolo, alguns comeram mais do que os outros, né? Porque o bolo estava muito bom, mas o primeiro pedaço de bolo eu dei para minha esposa. Por quê? Porque eu queria honrar a ela. Então, quando você receber a sua renda, se a sua igreja não trabalha com os 10% do dízimo, pegue as premissas da sua renda e dê na sua congregação como ofertando a Deus. Oferte as premissas do seu tempo. Adore a Deus com as premissas do seu tempo, né? Talvez você acorde, a primeira coisa que você vai ver é o Instagram, são as redes sociais, o TikTok, vai lá ver vídeos, vai ver o WhatsApp. Quando você acordar, pegue os primeiros minutos do seu dia e adore a Deus. Ore a Deus, leia um texto das Escrituras, aquilo que você achar melhor. Eu particularmente prefiro orar no meu primeiro período da manhã, tá bom? Então você faça aquilo que você achar melhor, desde que você oferte o primeiro tempo seu, assim que você acordar, oferte as premissas do seu tempo ao seu Deus, tá bom? Vamos lá. O dízimo não deve ser obrigatório, mas uma pessoa que participa de uma comunidade e não ajuda é um sinal claro de avareza. Também não adianta ser dizimista rígido e explorar os pobres e necessitados, tá bom? Eu concluo esse trecho dizendo: portanto, todo pecado vem do coração e ninguém consegue transformar a si mesmo. Uma combinação de palavra, arrependimento e fé trará o Espírito Santo para dentro desse coração e começará um processo de transformação em amor, de dentro para fora. Com isso, você passará a buscar falar a verdade, que é a questão dos juramentos, e fazer doações
com alegria, que é a questão dos dízimos e doações. Vamos comentar agora do versículo 25 ao 28. Até este momento, Jesus pronunciou 5 ai de vós: obstáculos, exploração de pessoas frágeis, espalhar o mal, juramentos e prioridades que não faziam sentido. A sexta denúncia de Jesus para os religiosos está relacionada em como eles tratavam o pecado. Eles preferiam purificação exterior do que purificação do interior do coração. Tudo isso porque o exterior pode ser visto pelos homens. Vamos lá então estudar esse detalhe da palavra de Deus. Jesus utiliza a ilustração de que eles lavavam o exterior dos copos e pratos e deixavam o interior sujo. Então olha a ilustração de Jesus. Obviamente ele está comparando isso, falando em como eles tratavam da sujeira do pecado, Eu e você também somos pecadores. E o que eu e você priorizamos, Nós preferimos estarmos, com a aparência, com a nossa reputação, ou nós damos prioridade para aquilo que está no nosso interior? É melhor os pensamentos, eu e você estamos interessados com os pensamentos, com as intenções do coração, em primeiro lugar, mais importante do que até mesmo as nossas ações e do que da forma com que nós vestimos, da forma com que nós falamos, da forma com que estão a nossa aparência, tá certo? Então, Jesus trata isso a respeito dele, tá? A expressão "o interior está cheio de rapina e de intemperança" é traduzido na NVI como "por dentro eles são cheios de ganância e cobiça", tá certo? Então Jesus aqui está comparando o exterior, então o que os homens olham para as pessoas, a forma com que eles se vestem, a forma com que eles falam, a forma como que eles são rígidos com relação às limpezas, como eles guardam o sábado, como eles são rígidos nas orações prolongadas. Quando as pessoas olham para isso, falam, realmente aquela pessoa é uma pessoa extremamente religiosa, mas o seu interior está cheio de orgulho, o seu interior está cheio de mentira, o seu interior está cheio de crueldade, o seu interior está cheio de ódio. Tanto é que os religiosos, vão ser as pessoas que vão matar o inocente Jesus Cristo, tá certo? Então, por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça, tá? A sétima denúncia, falamos da sexta, como eles tratavam do pecado, preferiam o exterior do que o interior. Agora vamos para a sétima, tá? A sétima denúncia fala da aparência. Jesus utiliza a ilustração de um sepulcro pintado com cal, tá? Que por fora eram brancos, mas por dentro eram podres, tá? Então, a palavra aqui, sepulcro caiado, de fato, ela está relacionada com o cal, que nós usamos na construção, nas reformas dos nossos lares até o dia de hoje. Obviamente, o cal daquela época, e eles ali pintavam os sepulcros, tá certo? Para ficar brancos. Olha, então eles pintavam o exterior do sepulcro, Então, como na primeira ilustração Jesus usou o ser humano simbolizando um copo e um prato, Não adianta você limpar o copo e o prato, o exterior, sendo que se você vai colocar o líquido, uma água ou qualquer tipo de bebida dentro de um copo, é mais importante que você limpe o interior do copo mais do que o exterior. Essa é a mensagem que Jesus está querendo comparar com o ser humano, comparando com o copo, com o prato, e agora aqui comparando com um sepulcro. Eles estão ali pintando o sepulcro, a parte exterior do sepulcro, que é a parte que o ser humano pode ver, mas dentro do sepulcro vai ter o quê? Restos de mortos,
vai ter vermes, né? Vai ter bichos, vai ter um cheiro horrível, vai ter ali algo, né? Que nós olhamos, quem olhar para dentro de um morto, vai ter ali ossos, restos mortais, né? Pode ter bichos comendo, né? Aquele morto. Então, um cheiro horrível. É essa a ilustração que Jesus está falando. O sepulcro pode estar muito bonito por fora, mas dentro é uma podridão, tá certo? Então, os sepulcros eram pintados como alertas para que as pessoas não tivessem contato com os restos de mortos, tá? Porque na cultura e também na lei de Moisés, nós temos lá a orientação para não ter contato com os mortos, porque para não ficar cerimonialmente impuro. Números 19 e 16, deixo aqui a referência. Se tocar, será imundo por 7 dias, tá bom? Então isso era uma lei de Moisés. Então os sepulcros daquela época tinham ali identificações para que as pessoas não se aproximassem e para impedir que elas ficassem impuras, né? Então os sepulcros de fato ali eram bonitos, decorados, né? Pintados, mas por dentro estavam podres, cheirando mal. Jesus está usando essa ilustração para falar sobre os religiosos. O seu exterior, a aparência é bonita, é bela, mas o seu interior é pura podridão e cheira mal, tá bom? Essa é a mensagem que Jesus está transmitindo para eles, tá? Os religiosos preferiam a purificação externa, pois estas são vistas pelos homens. Jesus deixa isso no trecho. Por que eles preferiam o exterior? Por que preferiam orações longas? Por que preferiam roupas que expressavam santidade? Por que preferiam, quando fazer o jejum, não pentear o cabelo, ter a fisionomia de sofrimento? Por que eles preferiam o exterior? Para receber a admiração das pessoas, para ser visto pelas pessoas, para receber elogio. Então, da mesma forma nos dias de hoje, por que as pessoas, cada vez que vai em um restaurante, fica ali tirando uma selfie e publicando na rede social? Por quê? Obviamente, muito provavelmente, é para receber clique, é para receber admiração, para ser invejado, para mostrar que a sua vida, para mostrar que pode estar ali, para mostrar para os outros que a sua vida é uma vida melhor que a deles, né? Então, o ser humano busca ser admirado, busca a ostentação, busca receber elogio. O ser humano quer ser visto, tá? Eu e você precisamos lutar contra isso, e as redes sociais uma armadilha para mim e para você, para que nós possamos estar sempre ali cometendo o pecado do orgulho, o pecado da mentira, o pecado da hipocrisia, o pecado da avareza, o pecado da inveja e muitos outros pecados. Estamos ali compartilhando o mal. Deixa aí o meu alerta a partir desse trecho da palavra de Deus, tá? Jesus então enfatiza o princípio mais fundamental do cristianismo, a verdade, de dentro para fora. Ele está enfatizando aqui o princípio mais fundamental. Se você fazer uma seleção, eu já fiz um estudo detalhado dos princípios de Jesus e escrevi um livro que ainda não tem publicação, mas nesse livro Deus deu para mim, me revelou 12 principais princípios de Jesus. E o princípio número 1, o mais fundamental, é a verdade. O que significa a verdade? De dentro para fora. Quando Deus trabalha na minha vida e na sua vida, na vida da pessoa, na vida de um cristão, Ele sempre vai agir de dentro para fora, tá bom? A minha ação, a sua ação, tudo que nós vamos fazer tem que ser de coração, de dentro para fora. É importante que cada palavra, é importante que cada oferta, é importante que cada atividade religiosa, é importante que a minha vida e a sua vida
tenha a motivação certa. Não basta fazer a coisa certa, é necessário fazer pelo motivo certo. Muitas das vezes, o motivo certo é mais importante que a atitude certa. Vai acontecer pessoas que erram nas atitudes, mas com o motivo certo será aceito perante Deus, tá bom? Portanto, os filhos de Deus devem primeiro se purificar no interior do coração. Isso naturalmente irá refletir em amor nas ações e palavras. Essa purificação é realizada de uma combinação de o sangue de Jesus Cristo, a habitação do Espírito Santo e também uma disposição para obedecer à palavra de Deus, que é adquirido por meio da oração sincera e diária. Vamos agora tentar aplicar esse conteúdo tão importante da palavra de Deus. E a primeira aplicação que nós encontramos aqui nesse trecho, dirigido pelo Senhor Jesus, é uma aplicação que dói, mas é verdadeira. É uma aplicação que machuca, mas é melhor nós ouvirmos a verdade enquanto estamos vivos do que não darmos ouvido para isso, ou não termos a oportunidade de ouvir isso e naquele grande dia sermos encaminhados para o inferno de fogo eterno. E a primeira aplicação que nós encontramos aqui é que se nós não obedecermos os princípios que estão presentes na palavra de Deus, nós não vamos entrar no reino dos céus. E além disso, o nosso testemunho será um obstáculo, uma barreira, um empecilho para que as outras pessoas também não entrem. Então, meu irmão, minha irmã, leia as Escrituras, aprenda as Escrituras, ouça a palavra de Deus e, além disso, pratique a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Segundo, eu e você precisamos separar as pessoas do pecado. Precisamos acolher, ensinar e deixar Deus transformar. Lembre-se que todos somos pecadores. Então, meus irmãos, nós precisamos separar pessoas e pecado. Eu e você precisamos condenar o pecado, mas ter misericórdia das pessoas, porque Jesus disse aqui a respeito da misericórdia. A justiça vai falar para nós punirmos, mas a misericórdia vai dizer para nós perdoarmos e agirmos com maldade. Então, não precisamos aprovar o que as pessoas praticam. Eu e você nós precisamos condenar o orgulho, a mentira, a avareza, a luxúria, a preguiça, a ostentação, a prostituição, sabe? A cobiça, a inveja, tudo isso nós precisamos condenar e batalhar, combater contra o mal. Mas nós precisamos amar as pessoas e advertir elas, quando necessário, repreender para que possa ser restaurado, tá bom? Então, separe pessoas e pecado, porque às vezes nós temos o hábito de juntar essas coisas e falar, aquela pessoa é desse jeito, ela só faz isso, 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 então não gosto dela. Não, as atitudes não precisam fazer com que nós venhamos gostar ou não gostar daquelas pessoas. Nós precisamos amar todas as pessoas, porque Deus ama o pecador, né? Mas não aprova o pecado, tá certo? Então vamos lá. Ao invés de explorar os pobres e necessitados, devemos doar e ajudar, tá? Então, o que os fariseus, os escribas e fariseus, eles faziam? Eles exploravam os pobres e necessitados. Eu e você precisamos fazer o inverso. Ao invés de explorar os pobres e necessitados, eu e você precisamos pegar a nossa renda, o nosso dinheiro e ajudar os pobres e necessitados. É isso o que a palavra de Deus diz para mim e para você fazermos, tá certo? Eles faziam isso com as viúvas, né? Então, se você tem aí no seu bairro, na sua igreja, alguém que precisa de uma cesta básica, alguém que precisa de um aconselhamento, alguém que precisa de uma ajuda para pagar uma conta, alguém que precisa que está desempregado, sabe? Que é uma mãe solteira, ajude esta pessoa. Então, ao invés de explorar esta pessoa, ajude ela. Este seria o cenário ideal, a Igreja de Cristo deveria fazer, tá bom? Próximo. Devemos ter ímpeto evangelístico e ensinar os novos convertidos com a palavra e com o exemplo.
fazer os novos seguidores serem 2 vezes filhos de Deus mais santos. Então, assim como os fariseus, eles tinham assim esse ímpeto evangelístico para trazer novos prosélitos, né? Novos seguidores, para transformar novos discípulos, né? Então eles iam, faziam travessias no mar, na terra, faziam longas viagens em busca de um novo seguidor. Eu e você também precisamos ter essa mesma perseverança, mas não para espalhar o mal, mas para espalhar o bem, para transmitir essa boa notícia de que os nossos pecados estão perdoados e Deus nos deu todos os recursos que nós precisamos para sermos filhos de Deus, santos e obedientes, tá bom? Deixo aí a dica. Vamos lá. As palavras são as maiores expressões do coração. Cuidado com a mentira, tá? Então aqui o assunto é mentira, tá? Cuidado com a mentira. Se você tem o hábito, se você tem esse vício, né? Nós mentimos para que a nossa reputação não venha manchar a nossa reputação, né? A mentira é uma saída que ela resolve rápido o problema a curto prazo, mas cria uma armadilha a longo prazo. O pecado tem esse padrão. Normalmente o pecado ele vai trazer um benefício aparente num primeiro momento, resolve rápido, mas a longo prazo vai ser uma armadilha, vai causar destruição, vai causar vergonha. Você mente hoje e se livra, tá? Desse seu problema agora, mas no futuro, quando for descoberto, vai te causar desonra, vai te causar vergonha, vai te encurralar, tá bom? Então a mentira não compensa, tá? Então cuidado com as palavras, com a mentira, cuidado, tá? O que mais que nós temos aqui? Falar mal das outras pessoas. Na grande maioria das vezes nós falamos mal do próximo para que nós possamos nos exaltar. Então nós falamos mal, olha, aquela pessoa faz isso para reduzir ela e para mostrar, eu não faço isso. Pode ver que normalmente quando a gente fala mal de um outro, daqui a pouco a gente está se comparando e logo exaltando. Por trás do falar mal do outro está um orgulho, tá bom? Então pare de falar mal do outro. Terceiro, descontentamento, reclamação. Então aquela pessoa que está sempre falando mal, sabe, reclamando, está sempre reclamando mal. Eu não gosto dessa casa, eu não gosto dessa roupa, eu não gosto desse corpo, eu não gosto desse cabelo. Mas eu ganho tão pouco. Mas Deus não ouve a minha oração. Essa igreja é tão chata, esse pastor é tão chato, essa pregação é tão longa. Aí dói aqui e dói ali. Meus irmãos, não reclame de nada, porque você respira, você tem água potável, porque você tem um abrigo, você tem roupas para vestir. A Bíblia diz, se você tem algo para comer e algo para se cobrir, estejamos com isso contentes. Livro de 1 Timóteo, tá bom? Então, eu peço a você, eu aconselho a você pela palavra de Deus, não tenha uma vida de reclamação, porque isso cria um vício e é chato, é ruim ficar próximo dessas pessoas que só vivem a reclamar, tá bom? E lembre-se, os hebreus não entraram na terra prometida um dos motivos deles não entrarem, apesar também da incredulidade, mas um dos motivos, a evidência, né, da incredulidade foi a reclamação, tá bom? Também contar piadas lascivas sai da boca, tá? E também o orgulho sempre se exaltando. São muitos os pecados da boca, então tome cuidado com o que você está falando. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se sua boca só conta mentiras, só reclama, só conta piadas sujas que desonram a Deus, só fica se exaltando, só fica falando mal do outro, é um sinal do que está dentro do seu coração. Quer saber o que tem dentro do coração? Examina as palavras, tá bom? Vamos lá. Por último, fala 3 filtros. É verdade o que você está falando? É bondoso o que você está falando? E por último, e também muito importante, é necessário o que você está falando. Se alguma desses três filtros, desses 3 critérios não for verdade, então é melhor o silêncio, tá bom? Vamos lá para uma próxima aplicação.
Vá aos cultos, seja dizimista, louve a Deus, cuide da sua aparência, cuide sim da sua reputação, tá? Mas principalmente das coisas mais importantes. Eu já disse aqui que Deus me deu a honra de escrever um livro sobre os princípios de Jesus. E nesse livro Deus me mostrou 12 princípios que eu quero repetir para você aqui. Verdade, justiça, humildade, arrependimento, fé, amor, perdão, bondade, mordomia, oração, perseverança e, por último, felicidade. A consequência de todos esses 11 vai ser o 12º, né? Que é a felicidade. Então, esses são os 12 principais princípios de Jesus que nós encontramos ali nos evangelhos, tá? Então, sim, cuide da sua aparência, sim, a reputação é importante porque é um testemunho do que as pessoas estão vendo, né? Do que nós falamos, do que nós agimos, como é o nosso casamento, como é a nossa vida no trabalho, na escola, como nós somos no trânsito. É importante isso também, né? Que a nossa vida seja uma maneira de evangelizarmos os outros, né? Que nós possamos salvar as pessoas por meio do nosso testemunho sem palavras, né? A Bíblia fala disso ali na Epístola de Pedro, mas aqui tem as coisas mais importantes. Porque se você for humilde, suas palavras serão humildes. Porque se você perdoar, você vai agir com bondade. Você vai ter uma vida de oração, de verdade, de justiça e assim sucessivamente. Essas são as coisas mais importantes. Jesus falou a respeito da justiça, da misericórdia e da fé. Esses 3 também estão aqui presentes, porque misericórdia é uma combinação de perdão e bondade, tá bom? Então, se importe com esses 12 princípios, que isso está aqui dentro do coração, tá? Crie o hábito de ouvir o coração. Assim, você vai se conhecer melhor, tanto seus defeitos quanto suas habilidades. Ore por purificação do seu coração. Então, aqui vai uma dica importantíssima dos princípios de Jesus, que é você aprender a ouvir o coração. Então, às vezes vem a vontade de você falar algo e você automaticamente a sua consciência, né? Porque antes de sair pela boca, ele passou pelo coração, pela alma e pelo entendimento antes de sair pela boca, né? Então, você sabe que aquilo é errado, falar mal do próximo, uma reclamação, e aí você pode ouvir o coração, né? Às vezes vem no coração, vem um pensamento, mas nós não fazemos com que aquela palavra saia da boca, né? Porque a nossa consciência proibiu ela e nós temos ali, a gente tem o cuidado de não falar aquela palavra. Então, aprenda a ouvir, aprenda a observar o que tem dentro do seu coração, através dos pensamentos, das intenções. Por que eu estou dando essa oferta? Por que eu estou tirando esta selfie? Por que eu estou gravando esse vídeo? Por que eu estou contando para aquela pessoa que eu dei aquela oferta? Por que eu estou contando para aquela pessoa que eu fiz um jejum? Por que eu estou vestindo essa roupa? Por que eu estou falando esta palavra? Então, sempre examine, aprenda a ouvir o porquê você está tomando essa atitude ou falando esta palavra. Você vai perceber como muitas das vezes as nossas palavras e ações, o motivo é orgulhoso e não o amor, a verdade ou a fé, tá bom? Por fim, eu deixo aqui esse desafio e essa pergunta para você e para mim. Se as pessoas pudessem ler seus pensamentos e conhecer suas intenções, seu testemunho levaria pessoas a Jesus ou você seria um obstáculo? Que eu e você possamos criar o hábito de examinar os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, para que possamos, a partir disso, perceber o quanto mal nós somos e ir a Deus em oração, implorando por perdão e também por transformação de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.